acredito que a questão da imigração faz parte de um grande plano, não se trata apenas de imigrantes entrando em um país ilegalmente. É um plano para destruir o cristianismo? Com todo respeito, o cristianismo já está destruído há séculos. Por que é tão feio ou você vê como algo ruim o fato de um país católico conhecer a versão do que é o Islã? Vocês pretendem fazer nos países europeus o que jamais permitiriam nos seus próprios? Você não pode me dizer o que há de errado em o nome mais usado na Catalunha ser Mohammed e não Paul, quando... Se eu te disser que no Egito, em 50 anos, o nome mais usado vai ser Pedro ou Álvaro e não um nome egípcio. Não venha me dizer que no meu país, se eu for, eu tenho que me adaptar. Não. Você vai para o meu país, se embebeda, transa e faz de tudo. Mas quando alguém vem aqui usando jilaba, você se assusta achando que é um terrorista. O Alcorão é composto por 97% de ética e 3% de normas. Sua mensagem é clara, Jota. Não, o Alcorão chega 600 anos depois para contradizer o que o Evangelho diz. Quando eu foco a crítica no Islã e na visão do Islã sobre Cristo, é porque Allah permite 600 anos de engano. Boa noite, senhores. Bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Este não é um episódio normal. É um episódio que eu queria fazer há muito tempo, pessoal, íntimo. Vai ter certas sessões deste episódio que vão ser de debate, certas em que vamos perguntar pelos pontos de vista a um dos influenciadores muçulmanos mais ouvidos da Espanha, Omar Chauque. Bem-vindo, como você está? Bem jogado, muito bem, graças a Deus. Um prazer e obrigado por vir. Embora as pessoas já saibam que você e eu temos uma trajetória de colaborações e amizade bastante longa. Bom, vou deixar isso melhor para o final. Quero que o público saiba que vou dividir este programa em 3 sessões. A primeira vai ser, vamos falar sobre imigração e integração. A segunda, vamos falar sobre globalismo e a agenda 2030 e sobre coisas que estão acontecendo hoje em dia que deveriam nos preocupar a todos igualmente. E a terceira, vamos confrontar a figura de Cristo no Islã versus a figura de Cristo no catolicismo e no cristianismo em geral. Então é isso, senhores. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Omar, vamos conversar como sempre conversamos, você e eu, pelo telefone, sem nenhum tipo de rodeio, sem nenhum tipo de preparação. Como você sente que está a Europa com toda essa questão da imigração? Primeiro, não quero agradar ninguém. Não quero dizer o que as pessoas querem ouvir. E sinceramente, eu sinto que o tema da imigração é um plano enorme. Não é questão de imigrantes entrando em um país de forma ilegal, porque eles são guerreiros. É porque existe um plano, e o plano, evidentemente, é a Agenda 30. Precisa tirar os árabes do caminho, precisa tirar os muçulmanos do caminho. A solução para esse problema é fazer com que o povo odeie seus semelhantes. Então, no momento em que você pensa em um marroquino, você pensa em um MENA, e se pensa em um árabe, pensa em um cara vestido de branco, o MENA com sua barba representa os árabes e muçulmanos na Espanha, assim como os argelinos na França. Mas essas são pessoas que são colocadas de propósito, que entram no seu país e em outros países para manchar a nossa imagem. A questão da imigração, especialmente a do Marrocos, não sei quem disse isso, e eu repito, vamos lá. Pedro Sánchez é a putinha de Mohamed VI, e Mohamed VI está adorando esvaziar o seu país da sujeira. Ele está construindo o futuro e mandando a sujeira para vocês. Isso é verdade, porque se você analisar os movimentos que Mohamed está fazendo dentro do próprio país, são movimentos geopolíticos, políticas interessantes que podem impulsionar a economia do Marrocos. Ele está trazendo toda a escória para cá, para nós que somos incapazes de reclamar. Colocaremos um filtro para ver quem entra. Ou seja, você afirma 100% que o que está vindo do Marrocos é o pior que existe no Marrocos. O que está entrando do Marrocos é o pior que existe no Marrocos? Sim, é mais ou menos isso. Acho que a imigração ilegal envia pessoas sem recursos. É necessário começar a diferenciar, pois nem todos os imigrantes ilegais são ruins. Então, o que você define como legal? O que você define como imigrante? O que você define como cidadão? O que você define como direito humano? Pelo que entendi, você acredita que os menores estrangeiros desacompanhados na Espanha deveriam retornar aos seus países, pois estão prejudicando a Espanha. Porém, esses menores têm a permissão de seus líderes e do líder do país de origem. Então, qual que é o plano? Porque parece que todos são criminosos e 70% dos presos na Espanha são espanhóis.
Não precisamos fazer um drama aqui de que, uau, todos são criminosos. Há engenheiros, há médicos, há árabes e muçulmanos e imigrantes que vieram ilegalmente que contribuíram mais do que os nascidos na Espanha. Então, o que é imigração? Para falar de política, é necessário falar de filosofia. E para falar de filosofia, é preciso falar de humanos, não de cidadãos. Não existem países. Um imigrante, o que é? Uma pessoa que se muda para outro território, só isso. Podemos justificar que é em busca de uma vida melhor ou algo assim. A questão é que um imigrante, tecnicamente, se muda de seu local de origem para outro. Isso é um imigrante. Perfeito, que bonito. Agora bem, os judeus, quando entraram na Palestina em 48 pedindo ajuda, são, praticamente aos olhos de toda a sociedade, são inimigos. Mas ele precisou de ajuda e a porta foi aberta. Quando os espanhóis e vocês foram para a Venezuela, foram como imigrantes. Uma pergunta. Vou fazer aqui um pequeno parêntese. Eu não acho que ninguém, em sã consciência, critique a imigração simplesmente. O que se critica é a imigração ilegal em massa, a imigração que não bate à porta, a imigração que chega e obtém recursos e não tem capacidade de contribuir. Critica-se a imigração que não se integra. Isso também é muito importante. Eu não posso fingir que vou... Omar não é marroquino, Omar é egípcio. Eu não posso fingir. Imagine que eu costumo ir à praia com minha esposa na Espanha e ela mostra os seios. Todo mundo sabe que não é o caso. Como faço isso no meu país? Eu vou para as praias do Egito e decido que minha mulher mostre os seios, porque é a minha cultura. Seria aceito pelos egípcios? Não. Com certeza. Então, o que se critica é que muitas pessoas vêm de seus países de origem, fugindo de... Pode ser por ser a pobreza, pode ser a sociedade, podem ser as restrições, pode ser qualquer coisa. O motivo é individual, mas chegam aqui e pretendem replicar absolutamente tudo o que havia em seu país de origem. Para que você sai do seu país em primeiro lugar se nem sequer faz o mínimo esforço para se integrar à cultura que te recebe? Depois, sem nem falar do tema da criminalidade e outras coisas que, infelizmente, é verdade. O que você disse sobre 60 e tantos % dos presos na Espanha são espanhóis. Mas é que ainda representamos 89% da população. Ou seja, proporcionalmente, os imigrantes continuam cometendo mais crimes e principalmente se forem de natureza sexual. Então, você, como uma pessoa árabe muçulmana, não acha que isso é positivo para a comunidade que está aqui na Europa? Claro que não. Mas é que eu penso muito rápido. Tudo bem, não se preocupe. Aqui é tranquilo. Tudo bem. Estão manchando nossa imagem? Sim. Quando imaginamos a imigração ruim, de que país eles são? Eu não diria que é só magrebino, viu? Quem te fala aqui é um venezuelano. E para mim, a imigração ruim é aquela que não se integra, que tenta se comportar do mesmo jeito que fazia em seus países. E acima de tudo, que gera insegurança. Ou seja, não imagino apenas um grupo de menores estrangeiros, mas também uma gangue de latinos. Sim, esses mesmos. Eu sempre uso hispânico, mas chamo esses de latinos, pois sinto nojo. Portanto, não os considero meus irmãos em Cristo nem em nada. Ou seja, realmente não. E eu, como venezuelano, digo isso. Não quero que venha para cá todo o bairro de Petare, apesar de lá ter gente boa. Gente muito boa mesmo. Agora bem. Se você disse que vem de Petares, quero saber seu histórico. Se você já teve antecedentes, se já fez tal coisa, não vou te colocar em tudo. Ei, cara, qual é? Como é que tá? Vamos lá. Se colocarem aqui em Madrid 100 mil desses, eles destroem Madrid completamente. Beleza. Milhares de pessoas do norte da África estão sendo colocadas em um local, o que está causando destruição. Nós quem? Nós quem? Está colocando quem? Essa é a pergunta de 1 milhão, Omar. Acabei de ter um podcast derrubado. Acho que concordamos em quem... Já era. Mas quem é quem? Vamos falar as elites financeiras, seja Jorge Soros, seja fulano, seja cicrano, organizações, lobbies. Antes você fez uma reflexão que me chamou muito a atenção, dizendo que isso é um plano para destruir os muçulmanos. Discordo. Os muçulmanos mantêm sua fé nos seus países de origem, o que indica o contrário da sua conclusão.
Estamos destruindo os países tradicionalmente cristãos. Ou seja, é um plano para destruir o cristianismo, esse e muitos outros, mas Com todo o respeito, o cristianismo está destruído há mais de 1000 anos. eu não vejo dessa forma. E isso nós vamos debater quando entrarmos no cristianismo. E o cristianismo, assim como o destruiu, são os mesmos que estão criando essa imigração em massa. Pois se existe imigração ilegal, ela não ocorre em pequena escala. O que você acha? Ruim, porque tem que... Sim, as pessoas têm que cumprir algumas regras. Agora você está na Venezuela e não tem como viver. Qual é o seu plano? Eu estou na Venezuela e não tenho como viver. Qual é o meu plano? É uma pergunta muito boa. E a realidade é que eu tentaria sair legalmente para qualquer país ao redor. Bem, porque falamos da Espanha, mas a Espanha faz parte de um sistema. Eu quero sair da Venezuela, quero sair do Marrocos e não encontro uma forma legal, porque não te dão, não existe forma legal. Te garanto que muita gente paga pra morrer no mar, paga sabendo que vai morrer no mar. Bom, não é o que mais acontece, mas sim, há chance disso acontecer. Mas você entra lá sabendo que existe a possibilidade de morrer. Você pode ficar 4 dias na água e acabar em um barco que não vai para o destino informado. Dizemos que essas pessoas vão de forma ilegal, pois o sistema não permite, primeiro, que as pessoas possam se mudar em busca de um futuro melhor. Segundo, os países de onde vocês recebem imigração são países cujo sistema foi feito de propósito para que essas pessoas sejam tão lixo. Porque você vai a um marroquino, vê que os marroquinos se abaixam para beijar a mão do rei. Um povo que não tem muitas coisas de ética. Por que Marrocos e não vêm argelinos para a Espanha? Por que marroquinos? O que acontece entre a Espanha e Marrocos? E o que acontece entre a Espanha e a Argélia? Então, o que quero te dizer é, todo mundo é contra qualquer pessoa que prejudique a sociedade. Jota, todo mundo, até o bandido, não quer que existam bandidos. O bandido, se você é traficante, quer eliminar qualquer outro traficante. Você sempre quer prevalecer. O ser humano não é mau por natureza, ele se torna mau. A imigração ilegal é um plano. Se você me disser que é para destruir o cristianismo, não é. É para que possam usar o cristianismo contra o Islã. Para que no dia em que... Por quê? Porque quando você pensa em marroquino, automaticamente pensa que é muçulmano, certo? O Vox constantemente fala sobre russos, romenos ou ciganos. É o que ele aborda diariamente. Dos que estão cometendo mais crimes. De qual país? Geralmente são marroquinos. Perfeito, certo. Agora mesmo quer dizer, mas é que, veja, não é um estereótipo que inventaram. Os números e o aumento, 70%. Em Barcelona, 70% dos presos nas delegacias por roubos e crimes sexuais são magrebinos. Quer dizer, isso é uma loucura do caramba. Mas por que não mandam eles de volta para o país deles? Esse é o grande ponto. Esse é o plano, não o grande ponto. Como um presidente inútil que não sabe nem ler nem escrever, vê que vem 100 marroquinos para o seu bairro e começam a ferrar com as lojas e com os vizinhos. E diante disso, que presidente ignorante não os manda de volta para seu bairro? Então que ele não faça isso. Que não se incentive a educação e se invistam 500 milhões no Ministério da Igualdade. Que receitem comprimidos para você mudar de gênero em 4 meses. Esse caos que o Ocidente está vivendo faz parte do plano, porque sem caos não precisamos de uma solução. O problema é, qual será a solução que vão propor? Eu concordo com você. Perfeito. A solução que precisa ser proposta tem que ser anti-islâmica. Seja cristã, seja elitista, seja budista, seja o que for, tem que ser anti-islâmica. Por quê, Jotas? Porque o islamismo é o único obstáculo da elite. E você vai me perguntar, o que é o islamismo? Não me refiro à religião de rituais externos, mas àquela que se submete a uma mensagem divina. No momento em que você mancha a imagem de qualquer pessoa associada, porque todo mundo odeia os mouros. Você anda pela rua, vê um mouro de boné, segura sua bolsa. Então você... Eu vou atrás de uma mulher na rua, andando normalmente, e ela segura a bolsa, mano. Então, quando você parar pra pensar assim, você diz, que estranho, cara. Que só trazem coisa ruim. Nunca se ouve isso nas notícias. Um engenheiro marroquino com cidadania espanhola inventou um carro movido a nitrogênio. Você ouviu sobre isso? Você fica sabendo do americano que faz isso. Imigração ilegal é péssima para qualquer país ou cultura.
Qualquer pessoa que prejudica o povo é má e não deve ser recebida. Ela não deve ser apenas recebida, mas educada em seu lugar de origem. A imigração ilegal em massa de pessoas que destroem seu país é o mesmo sistema das pessoas que entram na França, das pessoas que entram na Alemanha, das pessoas que entram na Bélgica e das pessoas que entram por todos os lados. Na Suécia, as pessoas não têm problemas econômicos, de saúde, nem nada. Lá, as pessoas vivem muito bem. E são países que seguem o Corão. Por quê? Qual o motivo disso? Tudo é um conflito para que se crie um problema. E venham os de sempre te dar a solução, Jota. E a solução não pode ser humana. Mas uma coisa, Omar, eu concordo com muita coisa que você diz, evidentemente, mas o seu enfoque é islamocêntrico demais. Ou seja, quem está sofrendo as consequências somos nós. E isso é algo bastante grave. Se pensarmos do ponto de vista europeu, que a Europa está ferrada e, de certo modo, está ferrada. Devido à imigração de países islâmicos. Você percebeu que eu sou muito cuidadoso ao dizer não muçulmanos nem nada disso? O que está acontecendo? Que, evidentemente, eu, como diabos, eu posso comprar isso? Imagina só. Ou seja, vocês têm a visão de que o Islã é a solução para a Europa? E é justamente por isso que o europeu, que sempre teve raízes completamente diferentes, que são cristãs, diz... Mas, ou seja, estamos nós passando por uma crise de valores incrível? Os conservadores como eu, claro, não todos. Não temos raízes nem apego. Estamos destruindo e cortando elas. E a solução passa por nos desarraigarmos ainda mais e, como espanhóis especificamente, desarraigarmos até o ponto de nos entregarmos à solução que você propõe, que é o Islã. Quando a Espanha... O gênese da Espanha é justamente uma luta de 800 séculos para expulsar o Islã do país. Não sei se você percebe que isso entra em choque direto com o interesse geral do europeu conservador. Daquele que se preocupa, daquele que tem moral, daquele que tem uma visão divina. O que acontece é que não é a sua. Veja, Jota, em nenhum momento eu disse. O Islã é a solução. Eu disse que a mensagem divina é a solução. Permita-me me aprofundar nisso. Tudo bem, eu vou deixar você... Primeiramente, Islã. Omar, você quer que um país cristão tradicional conservador siga o Islã, portanto... Eu me desvinculo ainda mais das minhas raízes. Primeiro ponto, que diabos importa ao que você se apega? O que importa é a verdade, não importa ao que você se apega. Quero dizer, quando você me diz o porco sagrado, você está colocando o que a elite fez, o interesse, porque a sua religião te proíbe de comer porco. Não é verdade, Cristo chegou. É verdade que do primeiro debate com você que fizemos no Mosaico, recomendo a todo mundo assistir no YouTube. No Omar Salki. Você falou isso e eu fui para casa pesquisar. E evidentemente Jesus Cristo diz que, ou seja, Jesus Cristo invalida todas as leis do Antigo Testamento e Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E tem uma frase, literalmente, que diz: nada que venha de fora pode sujar a mente do homem, só o que vem de dentro. Qual é o sentido de vir um mensageiro do próprio Deus? Podemos abordar esse tema no final. Há muitas coisas que teologicamente não fazem sentido para mim. Vamos ver, você está dizendo que eu estou vendo isso de um ponto de vista islamocêntrico? Sim, eu inventei completamente esse termo, assim como eurocêntrico e tal. Não precisa ser perfeito, você é uma pessoa. Quando você imagina um muçulmano na Espanha, você imagina muitos valores muito nojentos? Não, Omar, especificamente, eu não. Me diga, como seria? O que se pode imaginar na média? Eu não sei. O que eu sinceramente penso sobre o muçulmano é que temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Existem diferenças fundamentais que o meu raciocínio... Eu sou católico, veja bem, acredito em Cristo na doutrina católica. Depois de muito questionamento e de me afastar durante muitos anos, eu realmente questionei a minha fé. Eu sei que o questionamento é bastante complicado para uma pessoa que foi criada em um lar islâmico, porque só de questionar já é algo que nem deveria passar pela sua cabeça. A palavra divina deve ser seguida fielmente, mas não é o meu caso. O meu também não. Cheguei à conclusão de que Cristo não é apenas mais um profeta, é algo muito mais profundo. Basicamente graças ao Islã. Também há várias coisas que podemos abordar depois. O que eu digo é que... Por isso eu quero terminar essa parte da imigração. Aí você disse que estou vendo isso de um ponto de vista islamocentrista. Sim, Ok.
Qual você acha que pode ser o motivo para que, mesmo com todo esse caos causado pelos imigrantes, não se tome a decisão de deportação, Jota? Se não for de um ponto de vista nem cultural, nem religioso. Eu porque concordo que isso faz parte do plano, né? E parte do plano é gerar um caos social. E o caos social pode ser que genuinamente queiram nos substituir por vocês. Isso é uma... Bom, isso está acontecendo. Demograficamente, na França já há quase mais muçulmanos do que cristãos. Um país tradicionalmente católico. Não tem por onde pegar isso. Porque é tão feio. Ou você vê isso como algo ruim? O fato de um país católico ver a versão do que é o Islã. Ou seja, qual é o propósito das religiões? Uma pergunta, Omar. Vou te fazer a mesma pergunta. Por que você veria isso de forma tão ruim? Se fosse um monte de missionários jesuítas para o Egito... Eu sei que há 6 milhões de cristãos no Egito, mas não permitem pregar a palavra de Cristo. Isso acontece em qualquer país muçulmano. As leis, os hadiths dizem que não se deve tolerar a pregação de falsos profetas, de falsas religiões ou de idolatrias. Ou seja, vocês pretendem fazer nos países europeus o que jamais permitiriam nos seus próprios países, o que é muito hipócrita e muito incoerente, Omar. Você não pode me dizer o que há de errado em um nome mais usado na Catalunha ser Mohamed e não Paulo. Quando se eu te disser que no Egito, em 50 anos, o nome que mais vai ser usado vai ser Pedro ou Álvaro, e não um nome egípcio, você não iria gostar? Por que vocês tentam convencer os europeus de que não devemos nos preocupar com algo que vocês mesmos se preocupariam se acontecesse com vocês? Você foi incoerente ao dizer que em um país com 6 milhões de cristãos, eles não podem pregar a palavra. Não faz sentido associar o número de 6 milhões com a pregação da palavra, o sino da igreja e ir à missa. Isso por si só já é um ponto. Isso é um ponto. O outro ponto é... Pra mim, se Pedro vem pro meu país e me enche o saco, eu expulso. E se Steven vier, eu expulso também, beleza? Então vamos tirar. E Xinxunguá, só para deixar claro... Com os asiáticos, claro. Se você pensa em expulsar todas as pessoas que prejudicam a sociedade, sem considerar religiões e outros fatores, isso pode ser problemático. Pra mim, se o Pedro vem pro meu país e o Pedro me traz uma mensagem que agrega algo ao meu país, que importância tem se ele se chama Pedro? É branco ou budista? Se ele vai agregar ao meu país. Agora, veja. Desde que ele seja muçulmano... Não. Se Pedro me der uma mensagem... Jota, a razão pela qual o muçulmano não é cristão e o cristão não é muçulmano é porque ele não encontra coerência em sua mensagem. Você não acreditará no que eu acredito, pois crê cegamente na sua mensagem. Não cegamente. Ou seja, Omar, é aí que existe uma distinção clara. Não é cegamente. Perfeito. Eu sigo a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Minha razão me levou a entender o que é a fé. E depois vou te apresentar as perguntas filosóficas e históricas que me levaram a dizer: há algo dentro do Islã sobre essa figura de Cristo que não faz sentido. Ou seja, não tem como aceitar isso. E já não é mais uma questão de doutrina, já é uma questão de fatos históricos. O que mais amo é a lógica e a fé. São as coisas mais bonitas pra mim. Se falarmos aqui de coração, porque para mim Cristo não... Eu cheguei a certos pontos e a certo entendimento do que é a verdade. Após extenso questionamento, muita leitura e leitura sobre muçulmanos que se converteram ao cristianismo e ler sobre as próprias experiências deles. Recomendo o Nabil Qureshi e muitos outros para quem busca isso. Mas continuando com o tema da imigração... Sim, é isso que eu quero te explicar. O que eu quero dizer é... Se na sua escola falassem bem dos muçulmanos, se na sua escola falassem bem dos árabes, se na sua escola falassem bem dos latino-americanos, se na sua escola nos ensinassem a pensar de forma crítica. Quando uma pessoa vê um ato ruim de alguém, entende que é uma pessoa má. O que eu digo porque é islamocentrista, Jota, porque o islamismo foi combatido durante toda a história. Antes do islamismo, o cristianismo também foi combatido ao longo da história. E quando chegou o judaísmo, ele também foi um conflito para os interesses dos povos que existiam. Por que o tempo todo gira em torno do islamismo? Não é que o islamismo seja perfeito para todo mundo, ou seja, a solução. Não. É que o islamismo é uma mensagem que o povo humano não quis enxergar na era moderna. Não é uma doutrina, religião ou fé, é um sistema de vida. Então, quando eu paro para pensar e digo, porque está se... Acho que é islamocentrista. Digo, porque estamos vendo o que eles querem que vejamos. Porque os engenheiros
Solicitam vistos legais em caráter pessoal nas embaixadas, sendo engenheiros, e não recebem visto nem de trabalho, nem de turismo, nem de nada. O que você faz? O engenheiro não se joga no mar, mas o mecânico sim. Quando ele vem, se joga no mar. Para conseguir um emprego, é necessário ter uma autorização de residência. Como fazer isso? Como eu faço isso? E é um ignorante que nem sequer foi pra porra da escola. O que você espera que eu faça? Ele vem roubar. O que você faz com ele? Manda ele pro país dele, mas você não manda. O problema da imigração na Europa é porque eles não se importam que vocês vejam os muçulmanos bons. Porque vocês, quando vêm para as nossas terras, bebem álcool e ficam bêbados. Não venha me dizer que no meu país, se eu for, tenho que me adaptar. Não, não, não. Você vai para o meu país e fica bêbado, transa e tem de tudo. No meu país você vive como no seu. Mas quando alguém vem aqui e você vê a pessoa andando de jilaba, você se assusta porque acha que é um terrorista. Não porque pensa que é muçulmano e que roupa bonita. O que acontece na Espanha sobre a imigração ilegal é que o povo critica o que vê na televisão, não critica os atos. A Espanha está cheia de imigração ilegal. Porque isso interessa ao seu presidente, ponto. Mas Isso interessa ao seu presidente. concordo com a sua afirmação de que isso interessa ao meu presidente. Eu concordo 100%, porque o meu presidente é fantoche dessas pessoas que não podemos nomear. E não só esse presidente, mas muitos outros da Europa. Todos. Sim, evidentemente. Agora, Omar, tem algo que você me disse que acho um tema muito importante para abordar. É a questão de que o Islã é um sistema de vida. Até que ponto você considera que esse sistema de vida é compatível com o modo de vida ocidental e europeu? Essa é a pergunta. Muito fácil. O que o Islã promove? O que o Islã promove? O Islã promove roubar? Não, eu sei disso. O Islã promove matar? Não. O Islã promove... Bem, depende. Não, 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 não. Muito enfaticamente, não. Podemos debater isso na parte religiosa. Não existe um Deus que permita matar, mas sim um que permite se defender. É que esse é um tema que eu queria... Olha, veja bem, eu sou muito respeitoso com a fé das pessoas, porque entendo que... Mas deixa que o público saiba, deixa que os espectadores saibam o que é o Islã, o que é o Islã para o Ocidente. Se for o Robin Sharma ou o Napoleão dizendo, todos acreditam. Mas a mensagem que traz uma solução para a humanidade foi manchada. Como tratar seus pais? Diz, se seu pai é muçulmano e te diz para ser cristão e não acreditar em Deus, diga, tudo bem, pai, e não o trate mal. Mesmo quando ele diz para não crer no mais importante, Deus. A usura. O Ocidente está afogado nos juros. Nisso vamos concordar muito. E claro, a Bíblia proibiu isso. Mas a Europa chegou no século XVII com o capitalismo, o comércio, os Rothschild, a banca e os iluminados da Baviera de 1716 e disseram: vamos suavizar a questão da usura, que não seja pecado e vamos fazer empréstimos razoáveis e vamos fazer excessivos, juros excessivos. Um é aceito e o outro não, para que Rothschild faça dinheiro. Quando você muda a usura, que é um pecado mortal, capital na sua Bíblia, e me diz que veio a política e mudou isso. Quantas coisas vocês já mudaram? Como você pode me dizer que Jesus veio para anular o Antigo Testamento? Você está jogando fora a vida de Moisés? Não anular todas as leis, apenas aquelas que, segundo ele, não eram de Deus nem dos homens. Mas, Omar, esse não é o ponto. O que eu quero te dizer é, você está dizendo que o Ocidente não deve receber o Islã, quando a palavra Islã não é nada mais do que paz e submissão a um ser superior? E as pessoas que não acreditam em um ser superior, e elas? Fantástico, fantástico. Então você pega o Alcorão e o que diz? Ó, incrédulos, eu não adoro o que vocês adoram. Nem vocês adoram o que eu adoro. Nem eu vou adorar o que vocês adoraram. Nem vocês adorarão o que eu adoro. Para vocês, a sua religião e para mim, a minha. Senhores incrédulos que não creem no mesmo que eu. Vocês creem no que é de vocês. Eu creio no que é meu. E repete, continuem acreditando no que é de vocês. Eu continuarei acreditando no que é meu. Vocês têm a sua religião e eu a minha. Que Islã vende. Se você é incrédulo, eu te mato. E se você é uma mulher infiel, eu te peço... Que diabos? Vários trechos do Alcorão. Esse é o problema. Vários trechos traduzidos para o seu idioma, do jeito que te interessa. Você tem que me deixar terminar, porque, infelizmente, é verdade que existe um islamismo radical. E existe um cristianismo radical. Eu não vejo organizações cristãs. Vou te mostrar um vídeo de espanhóis dizendo, vamos matar mouros. Não creio que seja Cristo que os move. Podem se considerar o que quiserem, né? Mas isso não é cristianismo. Nem aqueles que matam são movidos por Deus. Mas o ponto é que isso já é política. O cristianismo em si
Cristo não foi uma figura política, nem obteve ou quis poder político, tendo renunciado a isso. Ele sempre deixou claro que seu reino era dos céus, muito diferente do poder político e militar que Maomé obteve ao longo da sua vida. O ponto, Omar, que eu estava fazendo aqui é que no Alcorão se dá... Existem como duas sessões, e essas duas sessões, que é a primeira parte da vida de Mohammed, quando ele está em Meca e é expulso, já tem uma mensagem muito mais... Tudo isso que você disse é da primeira parte, mas eu sei, e muitos ideólogos muçulmanos também sabem que muitos radicais pegam a segunda parte. Depois da Hégira, quando ele vai para Medina, quando obtém certo poder e já passa ao ataque, há várias passagens do Islã em que ele conclama a morte daquelas pessoas que adoram, monoteístas, pessoas... na verdade, o próprio Maomé, se não me engano, acho que mandou assassinar 800 judeus da tribo dos Banu Qarisim, se chamavam assim. Juraish? São sua família, mas se ele é de Juraish... Então me escute. A questão é, isso está nos hadiths, isso não fui eu quem... Também não é verdade. Ou seja, os hadiths mentem. Não. O que você diz sobre o Hadith, você está mentindo. O que aconteceu? Que mandou matar 800 judeus membros da sua família. Um militar dele, e Mohammed escreveu literalmente, foi à vontade de... Permita-me mostrar que forte incoerência. Também nisso, porque o resto é a fuga de Meca para Medina, certo? Porque ele não matou as pessoas em Meca ao invés de fugir. Primeira pergunta, se ele é tão violento ou agressivo, ou se a mensagem dele é assim. Quando ele vai para Medina, antiga Yátrib, você vai se surpreender ao saber que a cidade era governada por um rei cristão. Ele entrou em Medina com a permissão de um rei cristão. De que violência estamos falando? Uau! José no Egito foi líder do Egito durante anos depois do faraó e era profeta e era o líder do povo de Israel. Que massacre você está me contando? Que incoerência você está me contando? Você está falando, olha, você acabou de dar um salto de milhares de anos. De milhares de anos, mas da mesma mensagem, Jota. A beleza da mensagem de Deus é que ela seja a mesma. Não a minha religião, não estou falando do muçulmano, estou falando do Islã, que é uma mensagem de submissão a Deus, que você não quer acreditar. Você tem a sua fé e eu tenho a minha. Isso é o que eu respeito. Omar, espero que todos os muçulmanos sejam como você, pois apesar de termos visões e crenças diferentes, nos respeitamos. Você e eu somos amigos. Claro. Nos damos bem e desejo o melhor para você. O problema é que eu sei que há muitas pessoas que não... Há muitas pessoas que rezam 5 vezes por dia, que proclamam que Allah é o único Deus, que querem me converter e que querem que a Europa se torne muçulmana. Esse não é o propósito do Islã. Mas é que o problema é que esse pessoal acaba ganhando muita força. Vou citar as palavras de um cheque que eu adorei, que disseram: os europeus não sabem o que estão fazendo. Porque eles estão colocando os mais radicais da nossa própria religião, contra os quais nós mesmos não sabemos lidar, dentro das suas próprias portas. E quem cria esses radicais, Jota? Esse é o ponto. Eu posso te dizer uma coisa. Eu acho que muitos trechos do Alcorão podem ser mal interpretados, podem ser vistos como uma forma de justificar uma guerra santa. Eu acredito que há muitas células na Espanha e na Europa, em geral, que não estão aqui apenas para buscar uma vida melhor, mas porque querem o islamismo tradicional. Eles querem instaurar a Sharia. Quem são essas pessoas? Que figuras você me dá como exemplo que querem fazer isso? De onde você tirou essa percepção de que querem aplicar a Sharia? Quem disse isso? É evidente. O próprio Gaddafi e vários outros já disseram isso. Ele já está morto. Sim, mas muita gente já disse isso. E olha, sobre Gaddafi como líder político podemos conversar bastante. É uma história completamente diferente. Vários líderes muçulmanos já disseram isso. Na verdade, se você ouvir vários imãs, muitos dizem que tudo está nas mãos de Allah, que eles estão vencendo a guerra demográfica. E eu vou dizer ao senhor imã, que eu ouvi dizer isso, que, de fato, porque é verdade, eles estão vencendo a guerra demográfica. Jota, onde estão as guerras que não são demográficas? Em que lugares as pessoas morrem? Então, quando você vê nas notícias onde morre gente todos os dias? Em muitos lugares do mundo morre gente todos os dias. Quer dizer, em todos os lugares do mundo morre gente todos os dias. Na China morrem por ano 1,9 milhões de muçulmanos em uma cidade chamada Uigur, que eles chamam de centros de reeducação.
Palestina, Síria, Jordânia, Egito, Líbia. Não é curioso que, porra, a gente seja tão ruim assim? Permita-me terminar a frase. Somos mal vistos. Tipo, o islamismo tradicional é algo que deteriora a nossa sociedade cristã avançada. Quero dizer, porque eles estão sempre entrando nas nossas casas. E as bases americanas e da União Europeia em todos os países muçulmanos. Por que nossos países muçulmanos abrigam os tesouros de toda a humanidade? E vem dizer que o Islã é mentira, quando aqueles que dirigem o mundo conhecem o Islã perfeitamente e o combatem passo a passo? Não mude sua fé entre o Islã e o cristianismo. Não mude seu gênero, seja homem ou mulher. Cristianismo e Islã, o que fazem na Europa? Vire gay, vire homem, vire mulher, mude de sexo. Eu já tratei uma pessoa com disforia de gênero. Desculpa, Elmar, mas nisso eu concordo com você. Posso fazer uma breve observação aqui? Eu concordo nesse ponto, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu entendo que muitos dos terroristas e das pessoas jihadistas e outros são financiados pelo próprio Ocidente para terem uma desculpa. Eu concordo com isso. Eu não estou te dizendo isso, né? O que estou te dizendo é que, evidentemente, há muitas pessoas muçulmanas que têm esse radicalismo dentro de si. E os ocidentais aproveitam para dar dinheiro, subsídios, armas para que comecem a eliminar líderes, como fizeram com Bashar al-Assad na Síria. Para mim, a foto do Macron apertando a mão de um terrorista é uma vergonha. Ou seja, quero dizer, eu concordo com essa visão que você tem, mas eu estou focando no que eu digo, que uma pessoa com raízes, uma pessoa com ligação europeia diz... Eu concordo que não invadam a casa deles, que não os bombardeiem, que não coloquem bases americanas lá, aqui ou acolá, que eles se organizem como quiserem. Mas isso não exclui. Não quero que sejam maioria em meus próprios territórios, pois desejo preservar minhas raízes e cultura, respeitando-as. E o seu Deus não é o meu Deus. Você prefere preservar sua cultura ou sua religião no Ocidente? Por que você votaria dessa forma? Por manter o cristianismo ou por manter a cultura europeia? A cultura espanhola não poderia existir com o Islã? A realidade é a seguinte: Islã e Espanha são antagonistas culturais. Porque você vai concordar que a gastronomia ela é uma parte essencial da cultura, não é? Claro. Então, imagina que a Sharia é implantada na Espanha. Não tem mais presunto serrano, não tem mais fabada asturiana. Mano, tá sacando? Acabou o torresmo. Mas olha. Olha, irmão, não é compatível. Não é compatível afirmar que a Sharia te proíbe de ser livre no seu país, Jota. Que você diga que pode vir um presidente com coragem e afirmar: a Sharia te proíbe. Isso não é Islã, cara. É que, tá vendo? Você está... E o povo espanhol está muito longe da realidade do Islã. Quero dizer, se vier um presidente muçulmano, que por lei não pode, mas se o presidente fosse muçulmano, não, por lei pode sim. Tem que ser espanhol. Claro que pode. Vem um presidente muçulmano. Se fosse um muçulmano que entende o Islã verdadeiro, não o vendido. E que não seja um presidente vendido que queira estragar o Islã. Que não seja um vendido. E aplica o Islã, não tem o direito. La ikraha fi din. Está no Alcorão, La ikraha fi din. Não pode forçar a fé. Agora bem. Deixe o porco e deixe o presunto e deixe o que você quiser. Cara, eu começo a Guerra Santa se vocês tentarem não, hein? Mas o que eu quero te dizer é, você acredita no Novo Testamento porque te convém, não porque é a verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como pode ser que um Antigo Testamento proíba o porco e um Novo Testamento o permita? Me explique isso. Esta é a terceira parte, a sessão de confrontar doutrinas. Que tal deixarmos para depois? Certo, então para encerrar, do meu ponto de vista, o tema da imigração é um plano para criar conflito e um plano para manchar a imagem de algo que, se for fortalecido, não é rentável, não é prazeroso e não é para pessoas acomodadas. A vida do cristianismo é: Deus perdoa meus pecados com sua morte, portanto não há consequências. E o Islã é uma mensagem. Então, se não é verdade, isso significa que você será? Bem, doutrina. A imigração ilegal na Espanha. Você tem um pouco de um mix do que é a doutrina cristã, bastante, não é assim? Ou seja, você
Cristo morreu na cruz e isso já significa que todos os meus pecados estão perdoados. Não é isso. Se você morrer em pecado, não se arrepender e não acreditar, não segue o caminho que ele marcou, você não está salvo. Então por que ele morreu pelos seus pecados? Por que ele morreu sem tirar os pecados? Se você peca, recebe o mesmo castigo? Esse é o ponto. É que ali há um aspecto extremamente curioso que diferencia o cristianismo das demais religiões. Ele morreu para salvar toda a humanidade como um todo do pecado original. E ele se sacrificou como o Cordeiro de Deus. É por isso que os cristãos não fazem mais sacrifícios, pois o sangue derramado de Cristo já é suficiente. Coisa que os judeus continuam fazendo e os muçulmanos continuam fazendo. Mas ele morreu. A doutrina cristã diz que ele morreu para nos salvar. Agora, isso não significa que você esteja isento de tomar ações que estejam alinhadas com o que ele disse. Que é uma vida plena e uma vida que inevitavelmente te levará ao Pai. Com todo o meu respeito. Incoerente em si mesmo também, por quê? Mas vamos ver. Essa é a terceira parte. Não tem problema, podemos passar para essa já, porque Não, se você quiser, é o seu programa, conduza. a questão é as incoerências. Olha, Omar, isso não é um concurso de tentar ver qual religião é a verdadeira e qual é a falsa. Mas há várias coisas no Alcorão que não têm sentido histórico, ou seja, não fazem sentido. Olha, esquece a doutrina e tal. Por que eu digo e afirmo isso? Porque o Alcorão chega 600 anos depois para dizer que todo mundo foi enganado. Também não é verdade. De fato, o Alcorão afirma que Cristo não morreu na cruz, negando esse evento. E a sua Bíblia também. Na verdade, é o contrário. Cristo morreu na cruz, como citado em várias passagens dos 4 evangelhos, como João e Mateus. As testemunhas, Pedro viu ele morrer, João viu ele morrer, vários dos apóstolos, as testemunhas, as pessoas que estiveram com ele viram ele morrer. Olha, Os apóstolos não estavam. João viu que eles estavam lá. Ele segurava a Virgem Maria e Maria Madalena. João estava presente. Então, o ponto é, Deus permitiu um engano cósmico, né? O Deus Alá, Deus, o Deus islâmico. Por quê? Porque a crucificação de Cristo é um dos fatos mais documentados. E não só porque agora o público vai me dizer, cara, claro, se você lê os textos cristãos, evidentemente eles podem ter viés. Porque seja lá o que for, a realidade é que não só a morte de Cristo está atestada. A pessoa mais famosa daquela época, praticamente toda Jerusalém viu, os judeus viram, os judeus escreveram sobre isso e os historiadores romanos também registraram. Todo mundo concorda que Cristo morreu. Outra coisa, todo mundo concorda na tumba vazia. As versões mudam, depende. Os cristãos afirmam que ele ressuscitou. Por quê? Porque os apóstolos viram isso. Não é verdade. Sim, é verdade. Lucas 24:36, direto. Lucas 24:36. Os discípulos de Jesus se surpreendem ao vê-lo. Após 3 dias, eles se surpreendem. Homem, evidentemente. Dizem que devemos ler a Bíblia corretamente. O tema da crucificação de Cristo, Omar, é muito documentado. E, evidentemente, na Bíblia há várias passagens que afirmam isso e afirmam que mais de 500 pessoas o viram no Evangelho. Isso é verdade. E olha, como é que eu chego à conclusão racional de que, de fato, a versão cristã é a que mais faz sentido para mim? Porque ninguém se entrega à morte, ao esfolamento, à crucificação, à flagelação por uma mentira. Ninguém. É desumano. Algo tinha que haver para que essas pessoas morressem. E olha, o martírio dos apóstolos também está muito bem documentado. Pedro, Paulo, Mateus, quase todos os apóstolos e todos os cristãos primitivos. No início da história, o que eles fizeram foi morrer pregando a divindade de Jesus Cristo. Quem em sã consciência morre se não viu algo como a ressurreição, que o faz ter 100% de certeza de que não está morrendo em vão. Você se refere a Jesus como divindade ou como ser humano? Jesus como... Para mim, não dá para separar os dois, mas pode conduzir a conversa como achar melhor. É que isso me lembra uma história de um homem que dizia... Um cristão dizia para um muçulmano durante muito tempo: Jesus morreu, Jesus morreu. Que você pare, já chega, Jesus morreu.
E aí um dia ele pergunta: Você todo dia me diz que Jesus morreu, por quê? E ele diz: Olhe a Bíblia, a mensagem. Passam 10 minutos e o muçulmano começa a chorar e a dizer: Eu li que o anjo Gabriel morreu. Ele responde: Você é um idiota. Você é um estúpido. Os anjos não morrem. E o muçulmano diz: Idiota é você, estúpido é o seu, que diz que Deus morreu. O primeiro ponto da crucificação é: Jesus foi porque queria salvar vocês? Ou Jesus subiu aquele monte porque ia ser julgado? A razão da crucificação de Jesus, de levá-lo ao monte, amarrá-lo, fazê-lo carregar sua cruz, não é? E amarrar as mãos e os pés dele. A subida de Jesus ao monte. Qual era o seu propósito? Ser julgado ou decisão dele de salvar o povo? Ao subir o monte, ele já tinha sido julgado. Perfeito. Então ele se entrega deliberadamente. Não, me permita um momento, porque isso vai mudar a história. Jesus na cruz, se a intenção dele era salvar vocês do pecado original, ele não pede ajuda ao Pai dele, porque Jesus pede ajuda a Deus estando na cruz. Portanto, Jesus ainda queria viver. Ele não estava se entregando, como você está sugerindo. 2. O dito lavo minhas mãos. Pôncio Pilatos, o que ele disse? Lavo minhas mãos porque é injusto o que vocês estão fazendo. Então, o propósito em torno do qual gira a... Mas porque, olha, aqui tem outra contradição, né? Que eu não vejo sentido. Por que matam ele? E quem mata ele? Ao Jesus? Sim, é. Jesus não morre. Não, mas tudo bem, não importa. Segundo a Bíblia, quer dizer, você acabou de dizer que Segundo a Bíblia, também não. se não morre, também não diz que ele pede ajuda ao Pai. Mas vamos colocar por que o matam? Então, na sua visão, por que ocorre a crucificação de Jesus Cristo? Tudo bem. Por quê? Por quê? Por afirmar algo que o Alcorão nega, que é o Filho de Deus. Você já ouviu falar do Evangelho de Eclesiastes? Isso não é um evangelho. O capítulo de Eclesiastes, como vocês o chamam, quando é Marcos, Mateus, Lucas, como isso se chama? O testamento de... Certo, o Testamento de Eclesiastes... O testamento de Eclesiastes? Não. Não, né? Olha só. Eclesiastes talvez tenha outro nome. Eu teria que verificar. Você não seria o primeiro. Veja que Eclesiastes é um dos testamentos ou textos que foram queimados no Concílio de Nicéia em 325 e é impressionante. Quando você procura o testamento. É um apócrifo, portanto não está na Bíblia. Não tenho certeza se está na Bíblia. Já li diferentes versões, como a King James e a Romana, mas não está incluído em nenhuma delas. Você deve ter lido o livro de Enoque e vários testamentos apócrifos. Mas isso existe, não é? Eclesiastes esteve na... Tem uma mensagem para contar, não é? Não, nunca esteve incluído na Bíblia. O cristianismo, eu também era... O novo cristianismo não o inclui. Durante um período me inclinei a acreditar em textos apócrifos, mas realmente estudei bastante sobre o porquê a doutrina da igreja decidiu descartar certos textos. O que é apócrifo, Jota? Apócrifos são aqueles que são pagãos que não são a verdade. Não é o evangelho original. Baseado na decisão de quem? Baseado na decisão da igreja, na veracidade que eles tinham, pelo tempo. Quem são as testemunhas? Quem foi que disse? Mateus, João. Todos passaram por um processo incrível pelo cristianismo primitivo. E com base na coerência histórica e nas pessoas que estavam próximas ou não aos acontecimentos, foi decidido que os 4 que tinham mais coerência eram os 4 que até hoje formam o Novo Testamento. Eu preciso esclarecer uma coisa. E é que quando digo que algo seu é incoerente, não é para te diminuir ou dizer que está errado. Pelo contrário. Relaxa, penso igual sobre vocês. Meu propósito não é dizer que eu estou certo, mas sim te dizer que eu estou certo. Quando você pergunta por que matam Jesus, é o mesmo que perguntar por que iriam matar Jesus? Ele afirmou ser o Filho de Deus diante dos fariseus. Você sabe quantas vezes os profetas aparecem como filhos de Deus na sua Bíblia também? Não, assim, não da mesma forma, Omar. Esse é o ponto. Adão, o que é? Jesus Cristo, Adão, o que é? Veja, todos são filhos de Deus, mas ele diz, eu sou. Ele afirma. Ele diz, eu sou. Ele é morto pelos judeus. Na verdade, isso também está atestado pelos historiadores judeus da época. Eles o matam porque ele testemunhou ser o Messias, o Filho de Deus. E depois também, se não me engano, em João, ele diz a Tomé, não. Ele pergunta a Pedro, Simão, quem sou eu?
Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não se refere ao Filho de Deus como você e eu também somos segundo a religião. Por isso o matam. Isso também ele é um fato histórico, né, na minha opinião. A principal incoerência que eu vejo no Islã é que 600 anos depois, um fato que está mega documentado por todo o mundo, que o Cristo morreu na cruz, chega Maomé sem testemunhas, porque ele recebeu a iluminação divina. Sem testemunhas, sem milagres, sem intervenção divina no seu nascimento, coisa que o Alcorão também afirma, que Cristo nasce de uma virgem. Claro. Se acreditamos... Certo, exato, mas olha, depois a gente entra já... Porque eu não quero que aqui se crie só a confrontação das nossas visões. Quero também fazer o ponto de união, porque temos mais em comum do que com outras religiões monoteístas. Quero deixar isso claro. Mas a incoerência do Alcorão que eu vejo é, primeiro, o Alcorão afirma a intervenção divina no nascimento de Jesus Cristo, pois não nega a virgindade de Maria. Correto. Mas, por outro lado, negam a divindade de Cristo. Não vejo sentido nisso. Sua Bíblia também. Ele nunca nega isso. Sua Bíblia também. Eu só quero que você me mostre um único versículo aqui em público, que você pegue e diga que Jesus diz: Eu sou Deus, me adore. Olha, Mateus 16:15. E vocês, quem dizem que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Bem-aventurado. O Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, pois isso foi revelado por meu Pai Celestial, não por carne ou sangue. Certo? Jesus chama a si mesmo de filho em um sentido único. Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Jesus se intitula Filho de Deus. Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu o disseste. Isso é porque os judeus querem matá-lo por afirmar uma blasfêmia. Ele é Deus ou Filho de Deus? Qual das duas opções? Ambas. Isso é uma questão de fé, mas ele afirma ser ambas. Ou seja, é o mesmo Deus, mas Deus se encarna. Certo, você já pegou sua Bíblia, né? Bom, a Bíblia, não a sua Bíblia. Vamos ver o que diz. Vamos ver o que diz a Bíblia. Veja só que... A pergunta é intrigante. Por que você acha que Jesus, o Messias, retorna? Como assim? Por que o Messias volta? Porque vocês acreditam que o Messias vem de novo, não é? Para salvar a Terra, não é? Sim. A doutrina católica acredita nisso. Sou uma pessoa bastante peculiar e não sou dogmático. Mas você acredita que Jesus é o Messias? E vocês também. Nós também, perfeito. Você afirma que Jesus é filho de Deus e é Deus, as duas coisas. Onde a fé não tem lógica, não pode ser fé, pois o princípio da fé é a dúvida. Logo, se você tem dúvida, não pode ter fé. Quando você me diz que Jesus é Deus, eu digo, sua Bíblia, não é? Mateus 7:22, tio. O Messias para o Islã e o Messias para o cristianismo. Jesus retorna para se mostrar inocente diante de Deus por ter sido idolatrado como ele. Onde isso é colocado? Mateus 7:22. Muitos mentirão naquele dia, Senhor, Senhor, e em inglês é Lord, Lord como Deus. Não profetizamos, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres em teu nome. E então Jesus diz: Lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Jesus nunca proclama a divindade, repete isso inúmeras vezes. Não posso decidir sem o Pai, não ajo sem o Pai, não faço sem o Pai. Não. Porra, que pai mais ruim que deixa matar o próprio filho? E que pai mais ruim diz que ele morreu para salvar os seus pecados? No final, quando tudo morre, tudo é julgado. A incoerência nasce do desejo de ver o sol com os olhos fechados. Pilatos questionou Jesus sobre a verdade, mesmo sem evidências em seu livro. João 18:38. Ao dizer isso, voltou aos judeus e afirmou: Não encontro nenhum crime nele. Portanto, Jesus não subiu para salvar o povo, mas subiu porque queriam julgá-lo, porque dizia que era o rei dos reis. Por isso é considerado injusto, porque ele veio tirar o trono dos romanos. Agora você diz que Jesus morreu e ressuscitou. Eu te pergunto, você sabe qual é a razão da profecia dos 3 dias e 3 noites na Bíblia? O milagre de Jonas. Você já ouviu falar do milagre de Jonas? Deus escolhe Jonas e diz para ele: Você tem que ir a uma cidade chamada Nínive, que é o atual Iraque, para dizer a eles que só existe um Deus e que adorem a mim.
Jonas foi covarde e foi para o que hoje é a Palestina, chamada Jaffa. E lá antigamente eles tinham um mito que dizia que quando uma pessoa não segue as ordens de seu mestre ou de seu senhor, os mares enfureciam-se e afogavam quem estivesse neles. Jonas, o que ele faz? Ele diz: não vou pegar um barco sozinho, pois se Deus quiser me castigar, me afogo. Procurarei pessoas sem relação com o meu problema, para que Deus não misture nossos sangues. Ele embarca em um barco e diz: irei com vocês, pois fiquei diante do meu senhor. E eles dizem: não se preocupe, não acreditamos nas suas coisas, acreditamos em outra coisa. Como um cara ou coroa. Se der coroa, dizem fazedor do mal e o jogam na água. O que Jonas faz? Ele morre? Não. Eles o jogam fora, vivo ou morto? Ao Jonas, morto. Como eles o jogam morto? Eles o jogam vivo. Venha, baleia, vou te explicar por quê. Um segundo. Buru, eles o jogam vivo. Eles o jogam vivo. Fantástico. Ele vem e depois vem a baleia. O que uma baleia faz quando tem algo no mar? Ela come, não é? Com batatas e leva embora. Essa baleia não. Ela pega Jonas e o deixa na barriga. Quanto tempo? 3 dias e 3 noites. O que Jesus diz ao seu povo? Como Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Eu estarei no centro da terra. No coração da terra, por 3 dias e 3 noites. Jonas no ventre da baleia. Ele estava vivo ou morto? Vivo. Portanto, Jesus, para cumprir a profecia de Jonas, nos 3 dias e 3 noites em que desapareceu, ele teria que estar vivo ou morto. Vivo. Mas que isso é fazer malabarismo? Não, por favor, não. Auzubilá. Auzubilá significa jamais. Meu propósito é confundir. Jamais. Eu sinto o que você sente agora. Sobre os pecados, Ezequiel 18:20 diz isso claramente para quem quiser ver. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai. Sim, mas é que há algo que também não faz sentido. Jesus se refere a si mesmo como juiz absoluto da humanidade, e vocês também acreditam nisso, pois ele será o Messias, que virá no fim dos tempos, para nos julgar a todos. Ele vem para trazer justiça, não para julgar, pois não é Deus. Vamos lá, bom. Quem traz justiça? Quem é que oferece a justiça? O juiz? Que profeta falou assim de si? Não vejo sentido nisso, é incoerente. Ou seja, concordamos na intervenção divina no nascimento dele. Concordamos que será ele quem terá o poder de julgar no final dos tempos, porque ele vem como juiz. Mas se há uma intervenção divina, isso significa que Deus existia antes de Jesus, não é? É aí que, na minha opinião, o Islã se complica todo e faz uma confusão. E não entende que, evidentemente, Jesus é a reencarnação. Segundo a teologia cristã, é a reencarnação de Deus. Então, evidentemente, Deus vem primeiro e depois ele como sua extensão. Mas é que eu teria que te explicar aqui o mistério da Santíssima Trindade. Não sou teólogo, nem o mais preparado para falar sobre isso. Podemos trazer um imã e um sacerdote para discutir o assunto. Aposto 1 milhão de euros. Se você encontrar a palavra Trindade na sua Bíblia, o que eu quero te mostrar é J. Não, a palavra Trindade não está no Evangelho. Não há menção à Trindade, nem a Jesus dizendo eu sou Deus ou me adorem nas Escrituras. E Jesus na Bíblia suplica aos seus discípulos que saibam que não morreu. Suplica em Lucas 24:36, suplica. Acaso quem morre ressuscita e é espírito? Sim. E o espírito tem carne e ossos? Não. Jesus volta no final dos tempos para dizer a vocês, porque vocês foram o único povo que associou a divindade a o mensageiro J. O que nos separa a você e a mim não é nada além do que fizeram vocês acreditarem que nos separa. Jesus é o mesmo para nós. Para a sua mensagem também é a Bíblia, e ele é Jesus, mensageiro de Deus. Na sua Bíblia, ele convence seus discípulos de que não foi crucificado. Ele retorna para dizer: Senhor, Senhor, eu não sou seu Senhor. Afastem-se de mim, malfeitores. Não venho para te convencer de que a Espanha seja islâmica. Venho para te dizer que o que divide o povo é porque não há critério. E o critério que seguimos durante a humanidade ou na sociedade atual é um critério humano. E o critério humano é lixo.
E quem dirige o critério social hoje são judeus, cujo único plano é acabar com o que não é correto para eles. Diga a um judeu para parar de cobrar juros com uma mensagem islâmica. Irmão, apenas cancele os juros. Você usou Lucas 24:36, certo? Vou ler a passagem. Eles, apavorados, pensavam que viam um espírito. Bem, pensavam, não confirmam, pensavam. Pensavam que viam um espírito. Não, é Deus quem está falando. Não é Deus quem está falando. Está falando em terceira pessoa. Isso é uma testemunha de tudo aquilo que aconteceu, pessoas que contaram, ou seja, depois do Pentecostes e tudo mais. Isso tudo vem de testemunhas atuais. Não 600 anos depois, que é a maior incoerência, que Maomé chega 6 séculos depois para explicar o que aconteceu 6 séculos antes. E é aí que está o erro, para mim, de tudo. É que ele deixou a sociedade ser enganada durante 600 anos. Mas por que enganada? Porque, porra, as pessoas... Porra, é que ela não está enganada. Sua mensagem é clara. O Evangelho é um livro muito anterior ao Islã, e aí deixa claríssimo. Até os apócrifos falam da morte de Jesus Cristo. Todo mundo concorda com a morte de Jesus Cristo? Não é verdade? Todos, exceto o Islã, que chega. É aí que está. Não vejo isso. Mostrarei da mesma forma para uma pessoa agnóstica ou ateia. Você começa a investigar a morte de Jesus Cristo. E é um dos fatos mais documentados da história. Então chega o profeta Maomé sem milagres, sem intervenção divina no seu nascimento. O Alcorão afirma que Maomé não realizou milagres. Foi o derradeiro mensageiro divino. O milagre de Mohammed é o Alcorão. Exato. Mas veja, você não leu o Alcorão. Nem todos vocês que veem as comparações, vocês nem leram a própria Bíblia. E isso é o que me frustra. Leio a Bíblia diariamente. A questão é, onde está a coerência? Ou seja, se Deus é essa pessoa bondosa, jamais pessoa, essa figura bondosa... Mas tá vendo, jamais. E depois você personifica, cara. Eu é que não vejo sentido nisso. E onde eu vejo muita incoerência é no fato de pensar que 600 anos depois vem se corrigir algo que toda a humanidade acreditava erroneamente. Se Deus, por que permite um engano desse tipo? E como é o profeta Maomé quem vem dizer 600 anos depois, não, pessoal, Cristo não morreu na cruz, Jesus não morreu. Sim, ele é um Messias. Sim, teve intervenção divina no seu nascimento. Então não ficou claro para mim qual é o propósito. Qual é a missão de Cristo para o Islã? Porque para nós isso está claro. Ele teve intervenção divina ao nascer. É porque ele é o Filho de Deus. Morreu para nos salvar a todos e nos livrar do pecado original. Portanto, se cumpre sua figura messiânica. No Alcorão, você pode me explicar qual é a visão? Quem era? Não consigo. Simples. Já que você insiste tanto que é a torre, o seu filho de Deus, porque nasceu de um milagre, né? Foi um milagre. Evidentemente. Evidentemente, olha, sim. É um milagre, claro, porra. É um milagre. O Alcorão não nega que Jesus Cristo tinha o poder de fazer milagres. Não tinha. Ele recebia o poder de fazer milagres, pois sua Bíblia diz: eu não faço isso se não for por você. Perfeito. Aqui há dois personagens. Não um. Aqui há dois personagens conversando na sua Bíblia o tempo todo. Há uma posição de alguém e outra posição de outra pessoa. Não é assim? O pai e o filho. Sim, e o Espírito Santo. Certo? Vamos primeiro com o pai e o filho. O pai fazia milagres. Adão. Você não acha ainda mais surpreendente a criação de Adão do que a criação de Jesus? Sem a intervenção de homem e mulher, Adão veio do nada. Pelo menos aqui há uma mulher, mas Adão veio do nada. Por que não idolatramos o Filho de Deus, Adão, em vez do Filho de Deus, Jesus? Porque não é a mesma coisa. O quê? Porque é aí que... Olha, para você entender a teologia, a doutrina cristã, um é o primeiro homem, o outro é Deus feito homem. Pra quê? Para morrer, para que Deus morra. Porque eu olho, opinião pessoal. Se católicos, protestantes e outros me corrijam. Sim. Ou seja, você está tentando justificar os desígnios de Deus. Mas o que eu acho é que Deus enviou seu Filho para que tivéssemos uma figura próxima e humana que tenha sofrido e chorado. Jesus foi pai? Não, essa não era a missão dele neste mundo.
Quem te ensinou a ser um bom pai, de acordo com a mensagem de Jesus? Um bom pai. Vários textos bíblicos ensinam isso. Salmos e provérbios. Que Jesus te disse para ser um bom filho, para ser um bom pai. Faça isso e aquilo. Jesus foi pra guerra? Não. Quem ensina o povo a lutar? Você não acha que Jesus na sua Bíblia não fala de Maomé como enviado para trazer paz e glória para vocês? Na sua Bíblia, Jesus diz que virá um ser de luz para continuar o que ele não pôde continuar. É uma submissão à sua fraqueza como humano, não à onipotência divina. Porque se ele é Deus reencarnado, que Deus se deixa ser crucificado e que Deus precisa ser crucificado para salvar os seus pecados, para que ele ainda te julgue após a sua morte. É uma incoerência inexistente no cristianismo, conceito que sequer aparece na Bíblia, onde a palavra cristianismo não é mencionada uma única vez. Entende? Não existe cristianismo. Se você se sentar com Jesus, o que perguntaria a ele sobre suas crenças e religião? Como acha que ele responderia? O que Jesus te diria? Qual é a sua religião? Quando você encontrar Jesus pessoalmente, pergunte a ele: Jesus, qual é a sua religião? Reflita sobre a resposta que ele lhe daria. É uma pergunta muito boa. Já te digo que eu não sou dogmático. Eu não tenho dogma. Eu não acredito em algo cegamente. Então, eu acho que quando esse dia chegar, estou convencido de que ele me diria que a Igreja Católica a deixou porque foi corrompida por Satanás, como ele mesmo previu. Qual é a sua religião, Jesus? Essa é a pergunta que gostaria que me respondesse, pois teria que acreditar no que acredita. Cristão. Cristão, fantástico. Então quem está certo? O cristão? Católicos, protestantes, testemunhas, evangélicos. Quem está com a razão? Ortodoxos e católicos. Por quê? Porque mantém a maior coerência doutrinária desde a da Igreja primitiva. Bem, O protestantismo contradiz. Ou seja, não tem por onde pegar. e as testemunhas de Jeová e os evangélicos? Os evangélicos têm alguns pontos que não me convencem por completo. Então, 7 Bíblias diferentes. Qual é a de Deus? Omar, uma vez conversando com você sobre xiitas e outras minorias muçulmanas, você me disse que isso também não era Islã. Dentro do Islã há muitas vertentes. Não, fácil. Eu te digo por quê. Se eu perguntar a Jesus qual é a sua religião, ele me diria Islã. Vou explicar o motivo. Islã, por quê? Jesus, na Bíblia hebraica que tive a oportunidade de ler na Holanda com um tio hebreu que fala judaico, um judeu que fala hebraico. Um judeu que fala hebraico. Exato, porra. Um judeu que fala hebraico. Aparecia a palavra Maomé em Cânticos de Salomão, 5,16. Nunca vou esquecer esse dia, porque foi a primeira vez que eu disse caralho. Como foi possível que algo tão original, ao qual tiveram acessos do Concílio de Nicéia, hoje não tenha chegado até nós? Como a usura foi eliminada no século XVII, como pode ser que nos séculos XIX e XX tenham se esquecido completamente dos temas relacionados ao aborto? A Europa estava indo para o inferno. Eu não nego nada. Me escuta da corrupção que houve da moral. Perfeito. Então, você não acha que é um problema grave para a sociedade composta por 2 bilhões de cristãos? 1,8 bilhões de muçulmanos? Que pensem diferente, em vez de algo tão absurdo que é investigar, entender e acreditar. Não é para que você reze ou para que eu beba tranquilo. É para que, havendo um conflito, tenhamos um critério. Não tenho interesse em que o turismo ou as visitas às minhas pirâmides diminuam. O critério principal deve ser o ser humano em si, não seus interesses, Jota. Por isso, quando você fala do islamismo tradicional, eu digo, esqueça-o. O que esse livro diz? E vamos aplicá-lo. Como 4 pessoas podem criar uma Constituição e você basear sua vida nela? O que diz a Constituição? A, B, C, como está o povo? Uma merda. O livro diz para não chamar de religião Mohammed ou Alá, nem de nada. Que, por sinal, Alá é o Elohim dos judeus, e Deus era Elohim, que é Ilej, com In, que é plural de respeito. Quando aparece na Bíblia em hebraico a palavra Aiba, eu li como Jesus cumprimentava seus discípulos no 3º dia e na 3ª noite. Na sua Bíblia, quando ele diz Shalom Alikum, e quando você vai para o hebraico, Shalom é paz, e Alikum é Aleikum, e significa paz seja convosco. Portanto, compartilhávamos mensagens. A religião de Jesus seria o Islã, porque significa submeter-se a um Deus, não é submeter-se à barba nem às 5 orações, Jota. É uma perspectiva que transforma a realidade da nossa conversa.
Porque eu não vim aqui para te vender a minha religião, nem vim para desmentir a sua, eu vim para te dizer: você e eu temos uma mensagem que esteve presente durante séculos, passando pela Revolução Industrial, Revolução Francesa, Iluminados da Baviera e Concílio de Nicéia. Com todo o histórico de 125 anos matando a Palestina, dizendo que aquela terra é deles, tudo é mentira, tudo é mentira. E o cristão ocidental da Europa vive acreditando na mentira. Não que o cristianismo seja mentira, mas o que os fizeram acreditar sobre o cristianismo é falso. A tal ponto que você pode ler sua mensagem e reforçar o que acredita, enquanto eu não leio a mensagem para reforçá-la, mas sim para encontrar a verdade. Por isso não importa que você entre no meu país e me desarraigue da minha cultura, se a sua cultura me acrescenta. Mas quando observo a educação espanhola e mundial, onde estão os árabes? Onde ficaram os árabes, mano? A Europa sem os árabes não é nada. Quem descobriu 600 anos antes de Newton a lei da gravidade e 600 anos antes de Kepler a lei dos movimentos planetários, J? Foi um chamado Ibn al-Haytham, que era árabe e muçulmano. Portanto, árabe é sinônimo de conhecimento e muçulmano de dúvida. Portanto, o Islã veio com a mensagem de que você deve duvidar, não de que deve se radicalizar. Maomé não veio dizer que o álcool é proibido. Ademais, nos primeiros 13 anos de sua mensagem, ele afirmava: senhores, deixem de adorar estátuas, pois há algo superior. Você abre o Alcorão e 97% do Alcorão é ética e 3% são normas. Existem mais de 1.500 versos, J, que descrevem as qualidades de um bom ser humano. Porque Mohammed não veio criar uma religião, ele veio completar os valores do homem. Completar os valores do homem. Ele não veio dizer que Jesus e Moisés mentem. Porque, como diz Coríntios, Deus não é criador de confusão. Portanto, se eu acredito... É aí que entra o conflito, porque cria, ou seja, o Alcorão cria confusão. O Alcorão esclarece sua mensagem, J. Não, o Alcorão, que surge 6 séculos depois, contradiz o Evangelho. Então é aí que é tudo muito bonito, mas no final das contas cria muita confusão. E quem te diz isso é alguém que brincou com o Islã antes de iniciar o podcast e tudo mais. Dizendo que talvez devido à poligamia masculina aqui, onde é permitido ter 4 esposas. Eu disse isso, eu adoro mesmo, é a verdade. Sim, todo mundo, mas você não aguenta, elas te deixam maluco. Elas te enlouquecem, uma já basta. Te amo, meu amor. A questão é... Eu pesquisei e falei exatamente assim: pim-pam, vamos entrar aqui. Mas no final das contas, isso realmente cria uma grande confusão. Porque se ele veio para revelar a verdade, Deus permitiu que a sociedade vivesse enganada por 600 anos. Que não... Sim, Omar, sim. Enganou os romanos, os judeus e todas as testemunhas daquele tempo. Todos afirmam que Jesus Cristo morreu na cruz. Existem várias teorias e vertentes no Islã. Diz, olha... Senhor, uma é que ele foi trocado por Judas Iscariotes, o traidor. A outra é... Isso é Eclesiastes, é só pra você saber. Eu disse Eclesiastes. Se você procurar em Eclesiastes, vai encontrar. Outra é que não chegou a morrer de verdade, que colocaram ele na tumba e que ele se levantou. Não há rigor histórico, pois está documentado como Jesus foi flagelado, crucificado e teve uma lança enfiada em sua costela. Também não tem como aceitar isso. Como esse fato histórico foi comprovado. Possui a lança e o santo sudário. E há vários... Eu não vou me meter nisso, mas há vários milagres na Igreja Católica, como a incorruptibilidade de certos corpos de pessoas santas. E também há um milagre eucarístico que é bastante curioso, chamado o milagre do ancião. Um padre italiano estava levantando a Eucaristia e ele duvidava se realmente havia, se aquilo era mesmo o corpo de Deus e tudo mais. E a hóstia começou a sangrar de repente. E por acaso a hóstia foi submetida a exames em 1900 e... Nos anos 1900 um cético questionou: como posso acreditar nisso? E era um pedaço de coração, porque fizeram os exames científicos. E o DNA coincidia com o do santo sudário. Algo que a ciência não consegue explicar, apesar de várias tentativas. Portanto, o Islã, para mim, não tem... Morreu e ressuscitou. O que aconteceu quando ressuscitou? Ficou alguns dias, disse aos apóstolos para pregarem a palavra, e eles foram, depois de tê-lo visto morto e ressuscitado, morrer. Todos por sua mensagem. Há uma grande diferença entre o Islã e o cristianismo na forma como eles se expandem. Ambos. Maomé morre com poder político e com poder militar. E quando ele morre, ele quase havia conquistado toda a Península Arábica e parte da Síria. E 100 anos após sua morte, já havia conquistado mesmo, não convertido,
porque houve conflitos bélicos para isso, como todo o norte da África e toda a Espanha. Em 711 eles entraram e em 2 anos conquistaram toda a península, exceto o norte. Então há uma grande diferença entre Cristo como líder espiritual e Maomé. Um foi uma pessoa que, de certo modo, mudou sua visão do Alcorão à medida que estava em Meca e à medida que estava em Medina. E o outro é mais um líder puramente espiritual. Ele renunciou ao poder político, não ameaçou Roma e nada fez. Foi por isso que os judeus o criticaram. Eles queriam que ele fosse um líder político para libertá-los dos romanos. Não era o papel dele. Então, aí é onde existe uma grande contradição. Como não cria confusão? Cria a maior das confusões, é negar um dos fatos que até o dia em que ele nasce, todo mundo acreditava, todo mundo... Quando Jesus disse para pregar a palavra, ele depois foi crucificado. Jesus ascendeu aos céus. Vivo ou morto? Vivo, ou seja, vivo. Ele já era uma espécie de espírito, não era mais ele mesmo. Era um espírito. Se eu ler de novo para você, O espírito tem carne e osso, Jota? vou ler de novo para você. Pergunto. O espírito tem carne e osso? Olha, cara, você está me fazendo... Mas isso é a sua Bíblia, por isso você me diz que é um espírito. Você fala da Bíblia e eu falo do Alcorão, não do seu Alcorão. Então, a questão é, a Bíblia... Certo. Na qual você se apoia na Bíblia. Para dar seus argumentos. Eu não me apoio só na Bíblia. É que o meu problema do porquê, eu acho que há algo de verdade sobre a morte, isso eu tenho claro. Ou seja, a morte e a crucificação de Cristo é algo sobre o qual eu não tenho a menor dúvida. Por quê? O que isso te traz não acreditar nisso? O tema da ressurreição faz sentido demais racionalmente. Por quê? Quem diabos, em sua consciência, vai se oferecer para ser jogado aos leões, ser flagelado, ter a pele arrancada, como São Sebastião? Para ser crucificado de cabeça para baixo? Para ser queimado vivo? Porque ele vai ser julgado. Sinceramente, quem em sã consciência faria uma coisa dessas? Por mais que tenha sido um grande admirador de Jesus Cristo, Mas ele não estava indo para aquele castigo para salvar vocês, ele estava indo porque ia ser julgado. você não está me entendendo. Os mártires, apóstolos e as pessoas mais próximas a ele, todos morreram afirmando que ele era o Filho de Deus. Por quê? Por quê? Eu não entendo. É aí que não entra na minha cabeça. Me dizem, Jota, você vai morrer pela verdade, eu morro pela verdade que te falta. Você defenderá que a grama é vermelha até a morte. Nem ferrando, para quê? Por que aquelas pessoas morreram? Por que disseram para elas? Renuncie à sua fé, negue a divindade de Cristo, negue a sua mensagem e eu salvo a sua vida. Não, eles devem ter visto algo, Omar, eles devem ter visto algo. Mas é igual aos que viram Mohammed. Eles também morreram por ele. Mas não morrem por Mohammed ou por Jesus, eles morrem por Deus. É aí que está a grande diferença. Os que morrem pela mensagem de Mohammed, eles já estavam de um lado com poder político, porque Mohammed também é um líder político. Essa é a grande diferença. Mohammed conquista, Mohammed está em batalhas. Com quantos anos Mohammed se torna profeta? Ele já tinha cerca de 30 anos. Mohammed recebe a revelação aos 40 anos, 40 anos. Se ele morre aos 63. 40 anos, Jota. Ele, enquanto tem ou está recebendo a revelação, olha, que é uma revelação. Que era pecuarista, Jota. Não venha me contar histórias. Eu sei disso, mas é aí que entra uma pergunta. Qual é o motivo? Não quero que você se distraia. Você é ótimo em me tirar do foco, seu safado. Qual é o motivo pelo qual todas essas pessoas morrem afirmando algo que depois, 600 anos depois, a verdade diz que não aconteceu? Ou seja, entenda um pouco o ponto de dizer vamos explicar isso racionalmente. Onde está? Por que essas pessoas morrem? Porra. E se Alá ou Cristo são tão misericordiosos? Por que ele enganou seu povo e seus melhores amigos? Fico chateado quando você age assim diante de Cristo que está lá em cima. Quero entender uma coisa. Por que não começa dizendo que Jesus não subiu ao monte para salvar as pessoas? Ele ia ser julgado, então ele não estava aceitando o castigo com a intenção de te salvar, porque ele precisava continuar vivo. Então, vamos ver. Então, afinal ele subiu ou não ao monte? Morreu ou não? Não faz sentido. Fantástico. Agora, o que temos em nossa mensagem? Não o mataram, não o crucificaram, mas apareceu para eles alguém com sua identidade ou com uma imagem semelhante.
Se isso te surpreende, também deveria te surpreender a sua ascensão, ou também deveria te surpreender que a Virgem Maria gerou Jesus. Estamos falando de milagres, e milagres são coisas que exigem fé. Bem, não, na verdade não exigem fé, porque se você mesmo vê, eu vi. Então, se eu juntar que esse ser humano que é Jesus, né, subiu ao monte, e no momento da crucificação, Deus o eleva e deixa um ser semelhante a ele para receber o castigo por Judas. Para mim faz muito mais sentido do que me dizer que um pai mata seu filho. Mata seu filho. Que exemplo de pai mata seu filho para salvar nossos pecados? Mas é isso que ele faz. Você acredita em Abraão? Sim, claro. Deus diz para ele matar o próprio filho e ele o faz. E ele mata. No final não, mas é que não é a mesma coisa. Ou seja, olha, vou te dizer uma coisa. É um teste de fé. Sim, é um teste de fé. Você precisa compreender que é como se ele cometesse suicídio. Para entender do ponto de vista da teologia cristã, é preciso compreender a perspectiva da Santíssima Trindade. Ou seja, todos são um só e ele se faz homem para cumprir uma missão. Fantástico. Mas, Omar, você não está respondendo a minha pergunta. Por que os discípulos morrem? Porque os discípulos são. Foram enganados. Por que você acredita que morrer pela mensagem de Jesus é morrer enganado? E por que você acha que os 600 anos desde o nascimento de Cristo até a chegada de Maomé, vocês foram enganados e não foram enganados aqueles que entenderam a mensagem? E disseram: isso nos convém ou não, pois até a chegada de Maomé, 300 anos antes de Niceia, vocês tinham removido coisas. Deus engana toda a humanidade. Sim, porque ele engana os próprios judeus, que são aqueles que o mandam matar, engana os romanos. Ou seja, o fato da crucificação de Cristo é um dos fatos mais reconhecidos da história, mais atestados, porque muda a história. Olha, Jesus Cristo muda a história... Ninguém diz que não houve uma crucificação. J, o que se diz é que não foi Jesus quem morreu. Então, é aí que está... Você sente que Deus enganou vocês e enganou a gente? Não, eu sinto que o Islã não faz sentido para mim, então não acredito que seja a religião verdadeira. Porque existem várias incoerências, e uma delas é a questão da crucificação de Cristo e a questão de se Deus é uma pessoa bondosa. Por que ele permite o engano cósmico? Por que permite o engano do século? Porque ele se revela 600 anos depois, dizendo que na verdade enviou uma pessoa que se parecia com ele para morrer em seu lugar. Ou a Judas Iscariotes? E de fato há muitas discrepâncias entre os grandes ideólogos e teólogos islâmicos sobre o que realmente aconteceu na crucificação. Não há um consenso, porque realmente é um tema muito delicado. Por que Deus, sendo onipresente, permite que o engano exista? Vou te fazer uma pergunta. O que mudaria na sua forma de ver a vida ou a religião, ou no seu dia a dia, o fato de saber se Jesus morreu ou não? Porra, porque esse é o ponto. Ou seja, os fatos históricos que dão suporte ao cristianismo são a base da fé. São fatos que não podem... Sim, podem ser questionados. Mas quando se tem fé, percebe-se. Se você chega à fé através do raciocínio, percebe que é o que faz mais sentido de tudo o que aconteceu. Para mim, não faz sentido o que diz o Alcorão, que Jesus Cristo realmente não morreu. Obrigado, tio. Lembre-se de São Pedro, que pediu aos romanos para crucificá-lo de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus. Isso está escrito. Poxa, eu sou São Pedro e digo, caramba, por que diabos você me manda ser crucificado por uma coisa que não é verdade? Você sabe qual é a coisa mais bonita e que eu mais amo no Islã, tio. E é que... é necessário que existam pessoas como você e pessoas como eu que debatam a verdade. Sem debate sobre a verdade, ela nunca se concretizará. Concordo, Omar. Vou te apoiar nisso, pois me parece algo muito bonito e inspirador para muitas pessoas, tanto da parte dele quanto da minha. O fato de estarmos questionando aí a nossa fé. Eu já cheguei a uma conclusão e, evidentemente, você também a sua, mas é aí que eu concentro o foco da minha dúvida em relação ao Islã. Depois eu tenho outras bastante legítimas que, se você quiser, a gente pode conversar sobre elas. Mas, cara, por quê? Tipo, por quê? Adoro o jeito que você pergunta, porque você é uma pessoa que busca a verdade de fato, não apenas para estar certo. E isso é o mais bonito desse debate. Por que Allah nos enganou a todos? Tudo bem, tudo bem. Minha resposta é que ele não nos enganou. Tudo bem. Por que você considera isso um engano e não um milagre? Deixe-me esclarecer.
Você não é padre e eu não sou imã. Eu vou te responder. E somos dois jovens questionando. Neste momento, a partir de agora, estou questionando porque agora quero te mostrar que isso é crucificação e não crucificação. Porque isso é ficção, é um filme, me permita saber. Por que você acha que faz mais sentido Jesus morrer do que não, Jota? Porque eu chamo de engano e não de milagre, porque todas as pessoas próximas àquele que sofre a morte, a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, para mim, testemunham que morreu e testemunham que ressuscitou. E eles embarcam em uma missão sem nenhum tipo de objetivo político, nem militar, nem de poder terreno, mas puramente espiritual. Um caminho que vai levá-los à morte, única e exclusivamente para pregar a divindade de Jesus Cristo. Portanto, é um engano que só é corrigido 600 anos depois. Se não fosse a reação dos apóstolos e das pessoas próximas a ele, como foi ou como está escrito, pode parecer um milagre, mas é um engano. Se a sua visão de isso, você não poderia ser milagre, pois você permitiu que os mais próximos ao profeta, vou entrar na sua mente, todas foram enganadas. Portanto, quer dizer, o milagre é muito bom, mas é um milagre que engana as pessoas. Então não faz sentido, é aí que não bate. Eu adoro, tá bom? Eu penso, eu digo. Você acha que não faz muito sentido que Jesus não morra para os muçulmanos, tendo chegado 600 anos depois? Você nunca mencionou que o Alcorão aborda temas ausentes na Bíblia. Portanto, o seu propósito não foi copiar. Segundo, a crucificação. A razão pela qual se constrói a crucificação de Jesus é salvar a humanidade dos seus pecados. Mas essa crucificação não cumpre esse propósito, porque quando você morrer, você será julgado se fez o bem ou o mal. Segundo a crucificação, se Jesus morreu pelos pecados de quem o segue, significa que Jesus está dizendo ao povo: há uma mensagem a ser seguida, não me seguir, mas seguir a mensagem que chegou até vocês através de mim. Jesus é um ser humano que veio trazer uma mensagem ao povo de Israel, o único povo na face da humanidade. O povo de Israel sempre traiu, mentiu e matou todos os profetas que chegavam a eles. Enganaram Moisés, pedindo que ele os salvasse do faraó. Ele abriu o mar em dois, atravessou e ao chegar à península do Sinai disse: creiam em Deus, que acabo de salvá-los abrindo o mar. E adoraram um bezerro de ouro? Adoraram um bezerro de ouro. Esse é um assunto delicado, tenha cuidado com o que diz. E Deus os castigou, 40 anos no deserto do meu país, da península e do Sinai, que não deixam os turistas irem. Por quê? Por que vocês não deixam as pessoas descobrirem que energia existe lá? E não precisa ir a Al-Quds, a Jerusalém. Venha aqui e veja a história dos judeus em nossa casa, para depois dizerem que os muçulmanos são pessoas que não entendem. A crucificação, se for baseada em salvar os pecados, se você tem juízo, seria a partir da coerência de uma pessoa pensando: se você morre pelos meus pecados e Deus vai me julgar... Valeu. É um engano vocês pensarem que Deus mandou crucificar seu filho. Vejo um Deus fraco. Vejo um Deus super fraco que precisa ou busca um método humano para mandar uma mensagem. Loucura, Jesus. Na Bíblia não diz isso, mas no Alcorão diz que ele falou ao terceiro dia. Mas você vê? Não é, cresce e depois recebe a mensagem. Não. Já nasceu o mensageiro. Muhammad não, Muhammad era um cara comum, não sabia nem ler nem escrever. Mas uma coisa, Então, o que posso dizer sobre um analfabeto? Ele não vem para te confundir, mas sim trazendo uma mensagem de algo superior, assim como você. A crucificação não faz sentido, primeiro, porque não está salvando os seus pecados. Segundo, porque não, uma coisa, ele renuncia a vocês em Mateus 7, versículo 22. aqui há uma grande... Não, isso eu já li e evidentemente há uma percepção muito diferente. E se refere aos hipócritas que usam o nome dele, mas na verdade não fazem o que ele disse nem seguem o comportamento que ele pregou. Olha, isso é muito importante. E há muitas pessoas dentro da igreja que eu sei que são aquelas que vão se deparar com essas palavras que você citou anteriormente. A questão é, eu concordo com você que o Deus cristão é um Deus muito mais próximo, muito mais humano, muito mais cheio de bondade e de amor
do que é a visão tão onipotente. Deus é a força, é tudo, na verdade, nem é acessível para Nem imaginável. nem imaginável. Eu concordo com isso, é uma das grandes diferenças e por isso me sinto mais confortável com o Deus que nos vê como seus filhos, como seu rebanho, como seu... Amém. Penso da mesma forma. Então sim, é verdade que há uma diferença muito grande sobre a figura de Deus entre um cristão e um muçulmano, mas ainda não entramos no ponto. Por que essas pessoas saem para morrer por uma mentira? Mas qual é a mentira pela qual eles morrem? Eles morrem porque Jesus... Olha, não é uma mentira para mim. Mas você defende que é. A crucificação de Cristo não aconteceu, certo? Você afirma isso? Cristo não foi crucificado? Então, você fala muito bem e se desvia desse pequeno ponto. Mas esse parece ser um ponto-chave. Por que Deus permite? Por que Deus permite que seus discípulos morram por algo que não é verdade? Por que São Paulo... Essas pessoas morreram pela mensagem de Deus, não para provar que Jesus morreu por crucificação, porque eles mesmos o viram no terceiro dia. Não. Eles afirmam a morte e a ressurreição. Ou seja, toda a igreja primitiva está baseada nesses dois fatos. Então Lucas está errado. Mateus 16, 21 diz: Desde então, Jesus começou a declarar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e ressuscitar. No terceiro dia, Marcos 10, 33, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes. Eles o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus relata a crucificação e morte de Jesus. Mas Jesus, tendo clamado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. João 19, 33. Quando chegaram a Jesus e viram que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porém um dos soldados atravessou seu lado com uma lança. E relatos da ressurreição, não tem mais. Procurais por Jesus, aquele que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou. Como disse Lucas 24, 6, não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse que o Filho do Homem seria entregue, crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Testemunhos dos apóstolos sobre Jesus. Vocês o mataram por crucificação, mas Deus o ressuscitou, vencendo a morte. Todo o cristianismo primitivo, todos os discípulos de Jesus Cristo. Isso é Novo ou Antigo Testamento? No Novo Testamento, todos... Você já leu o Antigo? Sim, também. Todas as pessoas... E eles se contradizem, Jota. Omar, deixa eu terminar, por favor. Todas as pessoas próximas a Jesus Cristo, todo o cristianismo primitivo está baseado nesses dois fatos. A morte e a ressurreição. Vão morrer por isso. Portanto... Mas por que... Esse é o ponto. Ao me concentrar na crítica ao Islã e sua visão sobre Cristo, por que Allah permite 600 anos de engano? Todo mundo acreditou que ele ressuscitou. Não, todo mundo acreditou que ele morreu. E todo mundo acreditou que ele ressuscitou. E esses são os cristãos. E todas as pessoas contemporâneas a ele afirmaram que ele morreu. Romanos, judeus. Não importa onde se procure, Tácito, Públio ou qualquer outro lugar, todos afirmam que um profeta foi assassinado. A questão da ressurreição, evidentemente, já é mais... É tão vasto que a palavra profeta é como Jesus se refere a si mesmo na Bíblia. Ele é um profeta. Eu sempre me coloco no lugar da pessoa... Eu não estou falando como uma pessoa dogmática, não estou falando como alguém que buscou muito e tal. E isso não faz sentido para mim. Essa parte do Islã é como se não tivesse por onde minha razão me impede de acreditar nisso. O que não faz sentido para você? O Islã ou aquilo em que você acreditou a vida toda diante da verdade do Islã? Não. Obviamente, a primeira opção faz mais sentido. Faz mais sentido? Eu mato, demonstro, ressuscito. Ou seja, eu morro, eu ressuscito, eu ensino. Fico cerca de 50 dias com meus apóstolos. Mais de 500 pessoas me viram e depois saíram para pregar a palavra. Sim. É incoerente que 600 anos depois eu venha aqui dizer isso a vocês. Que isso era só brincadeira, mano. O que não faz sentido é você continuar insistindo em metáforas. Você está todos os versos que você trouxe e todas as coisas que você tirou da Bíblia são metáforas. Eu e o pai, eu e o filho. Vou te fazer uma pergunta. Se eu quero resolver a questão da crucificação, eu preciso saber quem é Jesus. Antes da crucificação, quem é Jesus? Quem é Jesus? Isso será a lógica da crucificação. Jesus é homem ou é Deus? O Espírito Santo?
Não faz nenhum sentido que um Deus se torne homem quando Deus existiu antes de Jesus, ou seja, Deus já existia. Para que ele iria se tornar homem e depois ser morto? É que... Mas é isso. Olha, vou te dizer uma coisa, Omar. Você é uma pessoa de fé como eu. Você está tentando encontrar... Sim, sim, sim. Eu é que te digo. Há coisas que eu evidentemente não consigo compreender. E há coisas que para mim não fazem nenhum sentido, porque sou humano e tenho uma visão extremamente limitada. Por que você procura um sentido para o porquê dos desígnios de Deus? Porque isso é o mesmo que muitos ateus fazem dizendo, se Deus existe, por que matou minha avó? Por que matou toda a minha família em um acidente de carro ou de câncer? Ou seja, por que Deus faz certas coisas? Por que Deus permite certa dor? Por que Deus permite certo sofrimento? Por que Deus... Nós não somos quem somos nós para julgar as ações dele, não é mesmo? Em que momento Deus é 3? E em que momento um Deus se torna 3? Ou em que momento é necessário que um Deus seja 3? J, de verdade. Olha, também houve um debate entre um padre cristão e um imã músico. Se você conseguir o imã para mim, eu faço. Sim, podemos ver isso, mas esses estudos são da Inglaterra, não daqui. Existem pessoas assim em outros lugares. E diz: então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Vamos para a próxima parte. Portanto, se todos são todo-poderosos, desculpe, significa que Deus é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso e o Espírito Santo é todo-poderoso. Vamos investigar um pouco mais. Jesus se fez homem, portanto Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Se os três são iguais, então são iguais em todos os estados, certo? Faz sentido julgar coisas que Jesus faz e dizer que foi Deus quem fez? E se Jesus tivesse pecado, diríamos que a reencarnação de Deus peca? Ou você acha que uma reencarnação de Deus pediria ajuda a Deus? O Alcorão reconhece que Cristo também é sem pecado, né? Tá bom. Não quero verificar. Estou quase convencido de que preparei um pouco tudo isso. E fiz certas perguntas e tal. É possível. E o que eu vejo? Também amo Jesus. Não quero dizer que ele pecou. Olha, só para fazer um pouco aqui de conciliação. Quando nos Jogos Olímpicos os satânicos progressistas da agenda globalista zombaram de Jesus, várias figuras do Islã saíram em sua defesa, incluindo Islam Akashev. Para que as pessoas saibam. Que absurdo, cara. Que colocaram lá o... Esse assunto precisa ser abordado. Encerre a reflexão, pois o debate já nunca chegaremos a um consenso. O que eu quero dizer é, o que está fazendo mal é a interpretação implantada há mais de 2000 anos. Não é uma incongruência a mensagem do Islã, é uma congruência, não. Ver a mensagem original dos cristãos. Se você me diz que Jesus é Deus, e eu te mostro um verso contrário, e você afirma que ele ressuscitou após a crucificação, mas eu te mostro que não. Isso significa que estamos detectando o primeiro problema na sua mensagem, na mensagem dos cristãos, mais do que na sua, na mensagem dos nossos irmãos cristãos. Porque eu sei que todos vocês querem ler o Novo Testamento, porque é muito cômodo, né? O Novo Testamento é super cômodo, cara. O Novo Testamento é uma mensagem que vem de amor o tempo todo vem de amor. Não existe amor nem sociedade sem disciplina, o que me parece incrível. E o que o Islã faz que incomoda muito a mensagem do cristianismo criado é que é uma religião de disciplina, na qual é preciso rezar 5 vezes por dia. Se houver uma mulher, não faça sexo com ela. Se for beber, não beba. O Islã é uma mensagem que desenvolve o ser humano, assim como faz o cristianismo de Jesus, assim como faz o judaísmo de Moisés. Vou dizer uma coisa. E para terminar o debate doutrinário, saiba que, para ser um bom cristão, você precisa ter exatamente a mesma disciplina que um muçulmano. E em alguns casos, como no caso que mencionamos antes da poligamia, até mais. Porque pelo menos o muçulmano tem o direito de ter 4 mulheres, sob uma série de premissas que precisam ser cumpridas. Lembrem-se, isso não é para todos, mas concordamos com isso. Em que ambas as mensagens transmitem disciplina, transmitem direção, e que isso é melhor do que qualquer ideologia globalista que tem o câncer enraizado e as portas muito fechadas. Omar, foi um prazer conversar com você hoje. Eu poderia conversar com você por horas. Eu queria falar sobre globalismo, mas é que já... Manda ver por 2 minutos. O que você quer dizer sobre o globalismo, Omar? Não, me diga você, quero ouvir seu ponto de vista.
Meu ponto de vista é que eu adoro que o mundo seja multicultural. Adoro que o mundo seja multicultural. Mas para mim, multicultural não é a sociedade europeia atual. São muitas culturas vivendo mal dentro de um marco geopolítico chamado nação. E considero que a verdadeira multiculturalidade é defender que a Arábia Saudita continue sendo muçulmana, que a Europa continue sendo cristã. Certas regiões da Amazônia continuem acreditando no Deus Árvore, certas regiões da África continuem tendo sua cultura Maasai e considero que essa é a verdadeira riqueza cultural. Não tentar fazer uma mistura, tentar misturar todo mundo, que no final das contas, desde que haja integração, é algo positivo. Se não houver integração à cultura que te recebe, o que se gera é um terreno fértil para o caos. E esses sempre aproveitam o caos para te vender uma solução. Só o tempo dirá qual solução vão tentar nos vender com o caos que a Europa está vivendo. Adorei tudo o que você acabou de dizer. A multiculturalidade. Já estou terminando, tá? Jota, você acha que a multiculturalidade que você pede de que a Arábia Saudita continue sendo muçulmana e a Espanha continue sendo cristã, Jerusalém cristã também. isso seria tema para outro podcast sobre a Jerusalém cristã. Mas o conceito que você está defendendo é que cada um fique com o seu. Que multiculturalismo? Você é multicultural quando lhe convém. Eu não sou multicultural. E outra coisa, não... Sou multicultural e quero visitar o Egito com egípcios, a África com africanos e o Japão com japoneses. Para fazer turismo e aproveitá-lo, mas sem considerar o ser humano. Não é para fazer turismo, mas para valorizar a riqueza. Não para misturar e perder raízes e identidades, fazendo-nos desaparecer. Isso eu não vejo. Aceitar a mudança de gênero não significa aceitar tudo. Sua liberdade tem limites. O podcast continuará. Mas sua liberdade tem limites, não é? Sua liberdade tem limites? Como assim tem limites? Ou seja, sua forma de ser livre tem limites. Ou seja, eu quero... Eu não sou liberal. Eu sou conservador. Você tem limites, certo? Agora eu pergunto, por quê? Por que o Ocidente não se atreve a estudar o Islã? Por que o Ocidente não se atreve a ir à mídia desmentir o Alcorão? Por que o Ocidente não tenta, de uma vez por todas, entender que esse é meu único propósito neste podcast com você, Jota? O Islã não é o que a mídia ou o que você pensa ao longo da história. Cristianismo e Islã têm a mesma mensagem, mas você continua tentando ver o sol de olhos fechados, Jota. E por último, e o mais importante, tudo o que acontece que você possa ver, corroborar através de uma tela, é exatamente o que se quer doutrinar nas mentes de qualquer país. Os Estados Unidos cortaram a luz de vocês, cortaram a luz de vocês. A Europa tem sido escrava da informação da elite nos últimos 4 séculos. É isso. Bom, senhores, deixem nos comentários absolutamente todos que quiserem uma segunda parte com o Omar. Quem quiser ver a sessão exclusiva... Para entrar na comunidade, o link está disponível. Farei eventos presenciais com mais frequência, então não percam. Para todos aqueles que quiserem ir treinar comigo, né, fazer alguma caminhada no campo e tudo mais... Este mês, cerca de 2 semanas após assistirem a este podcast, realizaremos o primeiro encontro presencial. Então, além da sessão exclusiva, sorteios de testes e muita informação, vocês também têm isso disponível. Omar, muito obrigado por ter vindo, senhores. Obrigado a todos. Nos vemos em outro episódio da Fábrica. Até a próxima.